Bem, professores, a primeira alteração que eu fiz aqui foi adicionar uma planilha aqui para colocar a lista de alunos da turma. Isso foi importante e é importante por duas razões. Primeiro, para uniformizar todo mundo. E segundo, para facilitar, tá certo? Então, aqui eu tenho, por exemplo, a segunda série. Se eu acrescentar aqui algum aluno, vocês vão ver que automaticamente nas outras planilhas ele já vai aparecer, tá certo? Então tem a questão da facilidade e tem a questão também de uniformizar todo mundo para que a planilha de desempenho dê certo. Bem, pessoal, em relação aqui às médias, a nossa função continua sendo a mesma, que é inserir as médias aí dos alunos. Então, vocês têm aqui essas quatro colunas, ó, M1, M2, M3, M4, para as quatro médias, né? Aí agora a planilha dá aqui SP, que é a soma dos pontos, quantos pontos o aluno já fez ou fará, quando a gente preencher tudo, claro. SB é a síntese bimestral, que é a média das médias. QPF é quanto precisa na final. NPF é a nota da prova final, que a gente vai colocar ali no final do ano. MF é a média final e S é a situação final. Então, se ficarem na dúvida, coloca o mouse assim, ó, que vai aparecer a legenda, ó, síntese bimestral, NPF, nota da prova final e assim por diante. Eu coloquei a legenda aí para vocês. Estão fazendo a simulação aqui. Estou com o componente artes aberto aqui na segunda série. Se Ângela terá 1 em 1 nos dois próximos bimestres, então, ó, ela fará 19 pontos. A síntese bimestral 4,75, ou seja, abaixo da média. Quanto precisa na final? 5,4, para que a gente não precise ficar consultando tabelas aí, né? Aí a nota da prova final você coloca aqui. A média final dela está 2,85. Porque aqui você tem que colocar a nota da prova final, né? Então aqui é como se ela tivesse feito a final e tirado 0, então está reprovada, claro. Mas aí se ela tirar, por exemplo, 5,5, média final vai para 5,05 e a situação é aprovada, tá? E mais ainda aqui, observe na síntese bimestral que os alunos que estão abaixo da média eu coloquei uma condição para que a nota apareça de vermelho e azul os que estão acima da média, isso considerando todos os bimestres inseridos, tá? E mais ainda, caso você insira uma nota que não esteja no intervalo de 0 a 10, ele vai mudar a cor do fundo. Olha só, aqui é tipo um sistema de proteção e de alerta. Se você colocar 12, veja que o fundo ficou avermelhado aí, que é para você saber que errou, tá? E notas negativas também. Teve algum professor, não lembro qual, que inseriu a nota -6 em uma das planilhas. Claro que eu estou supondo que o professor não viu, mas aí a planilha fazendo isso, por exemplo, -6, aí ela alerta a gente para a gente corrigir o erro, tá certo? Então essa questão aqui das médias ficou assim agora. Então, pessoal, vou mostrar aqui agora para vocês a planilha desempenho, a nova planilha desempenho aí. Então, eu acrescentei ela aqui no final, ela é a última. E ela vai te dar aí o desempenho da turma como um todo, tá certo? Então, aqui eu estou no 6º ano. E aí aqui você pode definir vários parâmetros, tá? Como a nota de referência, que aqui está 7, deixei 7 por padrão, e o ou os componentes. Então você vai definir essas duas coisas aí, e aí ele vai calcular para você aqui. Aí o que é que ele vai fornecer? Ele vai fornecer a média da turma nos bimestres separados e a média geral, que é juntando aí os bimestres, né? O número de alunos com média maior ou igual a 7, o número de alunos com média menor que 7, a porcentagem de alunos com média maior ou igual a 7 e a porcentagem de alunos com média menor que 7. Então ele dá o número e a porcentagem, eu resolvi fazer separado assim. E aqui você ainda define a nota de referência. Então, por exemplo, como é que está aqui? Está a arte selecionado. Então, o que é que as planilhas aqui estão me informando? Que a média da turma em arte foi 5,95 no primeiro bimestre, 3,9 no segundo. Aí 7 alunos ficaram na média no primeiro e 8 no segundo.
Aí aqui tem os alunos abaixo da média e aqui as porcentagens, né? E aqui a média geral, né? Que é juntando aí os bimestres. Isso para essa entrada aqui. Não, mas eu quero língua espanhola. Pronto, aí você marca aqui língua espanhola e aqui ele vai informar, vai dar os dados aí referentes à língua espanhola. E você pode cruzar aqui componentes, né? Não, eu quero língua espanhola e língua inglesa juntos. Aí ele juntou os dados dos dois componentes. Não, eu quero língua espanhola, língua inglesa, língua portuguesa e arte. Aí ele juntou aqui esses 4 componentes e fez todos os cálculos aí. E ainda você tem aqui a nota de referência que eu achei melhor colocar. Então aqui está em 7. Esse 7 aqui, ó, maior ou igual a 7, menor que 7, é a nota de referência. Então não, eu quero saber assim os casos mais graves em língua espanhola. Eu quero os alunos que estão com média abaixo de 4 ou de 5, vamos colocar 5. Então abaixo de 5. Aí ele já fez os cálculos. Então é aqui. Número de alunos com média maior ou igual a 5. Primeiro bimestre 22, segundo bimestre 16. E a média dos dois bimestres é para 18 alunos, juntando os dois bimestres, né? Estão com média maior que 5. E aqui você coloca como quiser. 2. Então, o número de alunos com média menor que 2, olha só. Em língua espanhola, temos 3 alunos no segundo bimestre com média menor do que 2. E aqui também você pode misturar os componentes, tá certo? Então é uma planilha muito útil aí, principalmente quando o ciclo vem e vai pedir essas informações. E também para a gente fazer o nosso controle para saber se o desempenho melhorou, se piorou, se tem muitos casos graves e assim por diante, pessoal. E aqui para finalizar, pessoal, fiz umas alterações. Na verdade foi mais um polimento nas planilhas aqui de controle de atividades, né? A gente reparou que muita gente, inclusive eu, que eu não tinha entendido o propósito da planilha. Eu estava colocando X, mas na verdade é para a gente colocar isso aqui, DA, DAB ou NFA. Sendo DA devolveu a atividade, DAB devolveu a atividade em branco e NFA não fez atividade. O que eu modifiquei aqui, na verdade, foi o seguinte: você não precisa alterar a cor de fundo, então para facilitar para a gente. Então, se você escrever, por exemplo, BA, DA, que diga, então ele automaticamente já vai colocar a cor verde, tá? Aí DAB, automaticamente ele coloca a cor amarela. E NFA, ele vai colocar essa cor aí mais avermelhada, tá certo? Então, basicamente, foi isso aí que eu alterei aqui nesta planilha, pessoal.